Glória a Deus, são muitas coisas que ainda vão acontecer. Fiquem ligados para você participar de tudo, não ficar de fora. Então, bom dia para quem eu não vi ainda, que a paz de Cristo esteja com todos. E nessa manhã nós vamos falar sobre adoração, que não poderia ter um tema diferente, né, para esse dia de comemoração, dia do músico, dia do ministro e aniversário também do Eliezer, que é o nosso líder do Ministério de Louvor. E quero falar sobre adoração. Eu creio que nós temos aqui adoradores que adorem o Pai em espírito e em verdade, como a palavra fala. E quantas vezes a gente chega aqui na frente, a gente sempre fala, vamos adorar ao Senhor, irmãos, vamos louvar o nome do Senhor e vamos juntos cantar, vamos juntos celebrar. Mas o que significa a adoração? Da onde vem a adoração? Onde tudo começou? Você já parou para pensar sobre isso? Você já parou para pensar na missão que você tem? Você já parou para pensar por que o Senhor criou você? E a adoração, ela começa desde o início da nossa criação. Porque a Bíblia diz que nós fomos criados para adorar ao Senhor. Nós fomos criados para o louvor e para a glória do Senhor. O texto de Isaías 43, versículo 21, diz o seguinte: ao povo que formei para mim, para celebrar o meu nome. O nosso Deus nos criou para glorificarmos o nome dele em tudo que fazemos. Quando ele criou Adão, criou Eva, foi por isso. E a Bíblia diz que todos os dias, na viração do dia, na parte da tarde, Deus ia conversar com Adão. Deus tinha um relacionamento íntimo com Adão. Mas um dia Adão pecou, Eva pecou, e aí eles se afastaram da presença do Senhor por conta do pecado. Não era esse o plano que o Senhor tinha, porque o plano do Senhor era ter um relacionamento íntimo e próximo, o mais próximo possível do homem, porque Ele criou o homem, nos criou a sua imagem e semelhança, porque temos que ser parecidos com Ele, e para sermos parecidos com Ele, precisamos ter relacionamento com Ele. É o relacionamento que faz você conhecer. É o relacionamento que faz você ficar parecido com aquela pessoa. É o relacionamento que faz você muitas vezes falar como aquela pessoa fala, ter atitudes parecidas com aquela pessoa. No casamento, por exemplo, quando a gente se casa, a gente se torna parecido, porque a gente se relaciona, a gente acorda, dorme todos os dias com aquela pessoa. Os filhos se parecem, as atitudes daquela família são parecidas, porque temos um relacionamento maior. E é isso que Deus queria. Foi esse o propósito inicial de Deus, para que tivéssemos esse relacionamento a ponto de sermos iguais a Ele, santos, separados, um povo separado para adorar ao Senhor. E em todo tempo o homem, ele tem a necessidade de adorar. O homem tem um vazio. Você pode olhar em toda a história da Bíblia, quantas vezes o homem foi lá e criou algo para ele adorar. Ele fez um bezerro de adoração, fizeram um bezerro para adorar, um bezerro de ouro lá no deserto. Eles sempre buscavam adorar algo físico, porque o homem tinha necessidade de adorar, porque foi criado para adorar. E até hoje, quantas pessoas buscam a adoração, esse vazio que elas têm em várias coisas físicas, quando a adoração é algo espiritual. Nós somos um altar de adoração. A partir do momento que você aceita Jesus como Salvador da sua vida, o Espírito Santo passa a habitar na sua vida. E agora você carrega este altar. Você é o sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Mas nem sempre foi assim. Tudo, quando começou, era perfeito quando Deus criou o homem. Mas o pecado veio e afastou o homem da presença de Deus. O pecado fez com que o homem não tivesse mais livre acesso a Deus. E Deus precisou criar o seu plano, transformar o seu plano, para que ele pudesse chegar no momento em que nós tivéssemos novamente livre acesso a Ele, sem interrupção, sem precisar de uma terceira pessoa no meio do caminho. Nós podemos falar direto com o Senhor hoje. Nós temos livre acesso à presença do Pai hoje, porque um caminho foi traçado, um processo foi feito até que hoje nós pudéssemos ter esse acesso à presença do Senhor. Então entenda que quando o homem busca Deus em várias religiões, é pelo vazio que ele tem da adoração, é pelo vazio que ele tem da presença do Senhor, essa presença
que ele busca, mas não sabe aonde. E quando nós encontramos isso na presença do Senhor, nós vemos a resposta do que necessitamos, que é a presença dele, é o Espírito Santo dele em nós. E a partir desse momento, somos o altar de adoração. E esse altar de adoração, a gente precisa pensar o seguinte, que aonde eu vou, eu carrego esse altar. Não existe um lugar em que não tem adoração e esse lugar tem adoração. Porque a adoração, ela acontece constantemente em nossas vidas. Nós carregamos o altar. O Espírito Santo está em nós. Então, a adoração não vai acontecer somente durante o culto. Eu vou para o culto para adorar ao Senhor. Nós vamos sim adorar ao Senhor no culto. Mas adoramos ao Senhor no culto em comunhão com os nossos irmãos. A gente precisa desse momento. Onde a adoração acontece de modo vertical, a comunhão, acontece de modo vertical e horizontal. Aqui nós estamos adorando e celebrando em comunhão juntos. E juntos nos abraçamos, nos amamos e a adoração está acontecendo nesse meio. Mas quando você vai embora, a adoração não para de acontecer. Porque aonde você vai, ali você está com o altar do Senhor. E tudo que você faz, tudo que você fala, aonde você vai, precisa ser em adoração ao Senhor. Então a gente começa a pensar, será que tal coisa que eu tenho feito tem adorado ao Senhor, tem agradado ao Senhor? Tal lugar que eu vou, esse lugar adora ao Senhor? Então comece a refletir sobre isso. Quando você vai postar uma foto na internet, será que essa foto está adorando ao Senhor? Ah, mas ninguém tem nada a ver com a minha vida. Tem, porque você é um altar de adoração. Então você deve ao Senhor e você precisa se perguntar isso. Isso que eu estou fazendo, essa foto que eu estou postando, esse show que eu estou indo, esse lugar onde eu estou indo, será que está agradando e adorando ao Senhor? Não tem como, irmãos, colocar o altar no cantinho e entrarmos num determinado lugar e quando sairmos, pegarmos o altar de volta e continuar a adoração. Não existe isso, porque não tem como ele tirar ele de nós. Esse altar está em nós, o Espírito Santo está dentro de nós. Então pense na profundidade do que você carrega, na profundidade da presença que você carrega, que o Senhor, Ele trabalhou isso durante todo o Antigo Testamento, para que quando Jesus viesse, Jesus morresse na cruz, o véu se rasgou e hoje temos livre acesso ao Pai. E a nossa responsabilidade, carregarmos este altar de adoração. Então, a adoração não é só música. A música faz parte da adoração, sim. A oração faz parte da adoração. As ofertas fazem parte da adoração. Os dízimos fazem parte da adoração. A sua obediência ao Senhor faz parte da sua adoração. Tudo que você faz parte da sua adoração ao Senhor. E então, voltando lá na criação, o homem peca e ele se afasta de Deus. Agora ele não tem mais livre acesso. E aí Deus, ele começa a separar um povo, preparar um povo separado por ele para adorá-lo. E então ele chama Abraão, que antes era Abrão. Ele chama Abrão e fala, Abrão, saia da tua terra, da tua parentela e vá para o lugar que eu vou te mostrar. Abrão, olhe para o céu. As estrelas do céu, você consegue contar? Não. Olhe para a areia do mar, você consegue contar? Não. Essa é a quantidade de pessoas que estarão a partir de você formando um povo infinito, um povo para me adorar, um povo separado, um povo puro, um povo santo. E a partir de Abraão, uma nova história começa a surgir. Um novo povo se levanta para ser separado, para fazer a diferença, para adorar a um Deus, no meio onde povos adoravam vários deuses, eram politeístas. Deus, ele era um só, e ele exigia que adorassem somente a ele. E ele não era um Deus feito por mãos. Ele era um Deus que simplesmente sabíamos que ele existia. Mas os povos estavam acostumados a adorarem deuses, estatuetas, altares. E o povo não entendia isso. Por isso que tantas vezes buscava adoração através de algo físico. E até hoje buscamos adoração muitas vezes em algo físico e mistificamos muitas vezes a adoração, sendo que é algo espiritual. E vemos que depois, através de José, os filhos de Jacó, eles migram para o Egito. E lá no Egito, eles passam um tempo, José morre, os irmãos de José morrem.
e aquele faraó morre, e vem outro faraó que não tinha compromisso com José, e o povo de Deus se torna escravo lá no Egito. E aí, então, passa o tempo, Deus chama quem? Moisés. Moisés, você vai lá e vai tirar o meu povo aqui. O meu povo não vai ser mais escravo. O meu povo vai para o deserto para me adorar em liberdade. Eu não quero mais que o meu povo seja escravo. O meu povo precisa me adorar verdadeiramente lá no deserto. Eu vou levar o meu povo para a terra prometida. E então Moisés obedece, leva o povo, e quando chegam lá, Deus fala para Moisés: Moisés, você vai construir o tabernáculo de adoração. Você vai fazer segundo o modelo que eu vou te mostrar. Lá no livro de Êxodo você pode encontrar isso. E Deus falou tudo, o formato, as medidas, os tecidos, todos os utensílios, tudo como deveria ser feito. Aquela era a adoração que eles conheceriam. E ele construiu o tabernáculo. O tabernáculo, ele tinha o átrio, que era o pátio, onde o povo podia entrar, levar os seus sacrifícios, porque a adoração era feita através de sacrifícios de animais. E o povo podia entrar ali naquele local, levava os seus sacrifícios. E tinham outro lugar dentro do tabernáculo, que se chamava lugar santo. Esse lugar santo só podiam entrar os sacerdotes, pessoas separadas para fazer o que precisava fazer naquele lugar. Dentro daquele lugar santo, havia ali o candelabro, havia ali o altar do incenso, havia ali a mesa dos pães, e somente os sacerdotes podiam cuidar da adoração dentro daquele local. E dividindo o lugar santo e o santo dos santos, havia uma cortina, em que somente podia entrar no Santo dos Santos aquele sumo sacerdote separado, purificado, que uma vez ao ano ele entrava ali para expiar os pecados de todos. E ele entrava com uma cordinha no pescoço, com um sininho. Porque se ele tivesse algum pecado na sua vida e ele morresse, ele ficava pendurado. E aquele sininho começava a tocar e todos sabiam que aquele sacerdote tinha morrido porque ele estava em pecado. Ou seja, a responsabilidade de todos estava sobre uma pessoa só. Hoje não, a responsabilidade é minha, é sua. Mas naquela época a responsabilidade de todos estava apenas para esse sumo sacerdote. E ali dentro do Santo dos Santos estava a Arca da Aliança, aonde estava a presença do Senhor. Dentro da Arca da Aliança estava ali o maná, o cajado de Arão que floresceu. Então Deus separou a Arca da Aliança. Também dentro da Arca da Aliança estavam as tábuas dos 10 mandamentos. Então a Arca da Aliança representava a presença. Onde estava a Arca da Aliança, estava a presença do Senhor. E isso era forte e poderoso para o povo. Mas o tempo passou. E aí, depois, o povo vai para a Terra Prometida. E quando vem Davi, o reinado de Davi, durante o reinado de Davi, a Arca da Aliança estava nas mãos dos filisteus. Devido a uma guerra que havia tido, a arca ficou lá durante o tempo. E Davi resolveu trazer a arca, porque ele pensou: como eu vou reinar sem a presença do Senhor? Porque a presença estava limitada para eles naquela arca ali. Então ele traz a arca do Senhor e ele constrói um tabernáculo para colocar a arca do Senhor. E a partir de Davi é introduzido a música na adoração. Foi a partir de Davi que a música começa a ser introduzida. E ele levanta levitas cantores, levitas para cuidarem da música, da adoração 24 horas por dia dentro do tabernáculo. Homens separados para isso. Cantores, famílias que eram de cantores separadas para o tempo inteiro terem as suas escalas de adoração ao Senhor através do louvor, através da música. Então Davi, ele continua com o formato da adoração como no tabernáculo de Moisés. Porém, ele começa a introduzir a música, que é algo especial que nós vivemos hoje, aonde Deus habita no meio dos louvores que a palavra diz. E o tabernáculo de Davi havia uma diferença, gente, que é uma coisa interessante para nós pensarmos. Que é o seguinte, vamos lembrar, o tabernáculo de Moisés, ele tinha aquelas divisões que eu falei para vocês, o átrio, o lugar santo e o santo dos santos. E o tabernáculo de Davi não havia separação, não havia essa separação.
E depois, mais à frente, lá no texto de Amós, texto de Amós 9, diz o seguinte: naquele dia levantarei o tabernáculo caído de Davi, repararei as suas brechas, e levantando-o das suas ruínas, restaurá-lo-ei, como fora nos dias da antiguidade. O profeta Amós, ele traz uma profecia para o povo de que o tabernáculo seria levantado, mas o povo achava que era um tabernáculo físico, como aquele. E outra coisa interessante também, Deus não falou sobre o tabernáculo de Moisés aqui. Deus não falou sobre o templo que Salomão construiu, grandioso, para adorar ao nosso Deus. Ele não falou. Ele falou do tabernáculo de Davi. Sabe por quê? Porque Davi era um homem segundo o coração de Deus. Porque Davi colocava o coração dele na adoração. Deus, ele não procura adoração, ele procura adoradores. Porque a adoração ele não precisa, ele quer a minha vida, ele quer a sua vida, ele quer o meu coração, ele quer o seu coração. Ele precisa de nós, da nossa intimidade com ele, do nosso relacionamento com ele. E esse era o diferencial de Davi. E Davi, ele foi tão diferenciado na adoração, que nesse texto nós vemos que Deus quer levantar o tabernáculo caído. E aqui o povo poderia pensar, o tabernáculo vai ser reerguido, mas o tabernáculo físico. Mas eles mal imaginavam que essa profecia estava muito mais além, que seria o tabernáculo espiritual, que somos nós, porque a presença de Deus está em nós, o Espírito Santo habita em nós. Então, quando o profeta traz essa profecia, claro que era para aquele tempo, mas eu acredito que ele nem imaginava o quanto à frente aquela profecia chegaria. Quantos séculos à frente aquela profecia chegaria, porque ela culminaria em Jesus Cristo. Ela terminaria em Jesus Cristo, com a chegada de Jesus Cristo ao mundo, a entrega dele, porque Deus enviou o seu Filho amado por esse propósito, para resgatar a adoração, para resgatar o nosso relacionamento com ele, que tudo é adoração. Nós pregamos a palavra de Deus para que o nome do Senhor seja glorificado. Isso é adoração. Então tudo termina em adoração. Porém a adoração, ela não é um fim em si mesma, porque ela é apenas um meio que Deus usa para nós nos aproximarmos dele, nos aproximarmos da presença dele. E quando Jesus vem, Jesus é entregue, Deus entrega o seu único filho como sacrifício vivo, santo, agradável a ele. Era o seu único filho, o cordeiro, um cordeiro puro, purificado, que morreu, se entregou por nós. E a partir desse momento não existem mais sacrifícios de animais, mas sacrifícios vivos e santos, que são as nossas vidas, que são os nossos corações, é o nosso relacionamento com Deus. E através de Jesus Cristo, nós temos o livre acesso ao Pai. E João 4, 23 e 24, que é um texto mais conhecido e que sempre falamos sobre ele quando falamos sobre adoração. Mas vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Jesus está falando isso aí para a mulher samaritana, uma mulher que chega, tem uma necessidade e começa a perguntar sobre a adoração, porque ela tinha um questionamento sobre isso. O que ela entendia sobre adoração era algo que ficou no passado. E Jesus disse para ela: não se preocupe, porque a hora vem e já chegou, já é essa, porque eu estou aqui. Os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque a adoração não vai ter formato mais, não vai ter lugar mais. A adoração, ela tinha um formato do tabernáculo, da entrega dos sacrifícios. Todo ano, o sumo sacerdote precisava entrar lá no Santo dos Santos para expiar os pecados de todo o povo. Tinha esse formato, mas a partir de Jesus, é um novo tempo que surge para a adoração. Um novo tempo onde não existe mais forma, não existe lugar. Porque a Bíblia diz também que o Deus não habita em templos feitos por mãos. Ele habita em nossas vidas. Se nós não estivermos aqui nesse templo, Deus não está aqui. Ele só está aqui quando nós estamos, porque nós somos os altares.
A adoração vai acontecer porque nós estamos aqui. E é por isso que aonde você vai, aonde você está carregando a presença. Ali tem adoração. Ali existe o agir de Deus. Ali existe a profundidade da presença do Senhor. E esse novo tempo surge com Jesus Cristo. O novo tempo, o novo formato, nova casa, sacrifício espiritual. Agora o sacrifício não é mais de animais. Então a principal missão da igreja é a adoração. A nossa principal missão é a adoração. Nós fomos chamados para adorar. Ah, mas eu não sei cantar. Mas não é só cantar. Cantar também é adoração, mas adoração não é só cantar. Ah, mas eu não sei pregar. Não tem problema, você vai pregar do jeito que você sabe. E você vai glorificar o nome do Senhor, levando a palavra do Senhor. Se você não sabe cantar, você pode cantar no chuveiro, você pode cantar na sua casa, você pode cantar no carro, porque você vai adorar e glorificar o nome do Senhor assim mesmo. Apenas temos um ministério de louvor e adoração porque precisamos de ter pessoas que façam bem. Até porque a Bíblia fala isso. Quando procuraram por uma pessoa para que tocasse um instrumento que Saul pediu para que o espírito maligno fosse expulso dele, o que eles dizem? Alguém que toque bem. Não foi alguém que toca de qualquer jeito, mas alguém que tocasse bem, alguém que fosse... que tivesse o caráter de Jesus, o caráter do Senhor na sua vida. Então era um homem escolhido e separado. Esse foi Davi. E é por isso que nós precisamos trabalhar, estudar, nos dedicarmos àqueles que estão no ministério aqui de adoração. Mas todos nós podemos adorar o Senhor e precisamos adorar o Senhor com as nossas vozes, sim. Ah, mas eu canto desafinado. Não tem problema, canta mesmo, abra a sua boca, porque você agora é livre. O Senhor Jesus te libertou. O Senhor Jesus morreu na cruz por você. Você tem acesso ao Santo dos Santos. Você é o altar de adoração ao Senhor. E aonde você estiver, essa presença vai estar com você. Atos 7, 48 e 49. Entretanto, não habita o Altíssimo em casas feitas por mãos humanas, como diz o profeta. O céu é o meu trono e a terra, o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor. Ou qual é o lugar do meu repouso? Aqui nós podemos ver, através de Zacarias, que foi usado por Deus, para trazer essas palavras proféticas, que nosso Deus, ele não está limitado a templos feitos por mãos. Ele está dentro de nós. Então entenda, eu quero que você reflita sobre isso, para que você entenda a responsabilidade do que você carrega. Não é só quando você entra dentro da igreja. Não é só quando você vai fazer o seu momento devocional na sua casa. Não é só quando você para orar. É o dia todo. 24 horas, como acontecia no tabernáculo de Davi. 24 horas de adoração, sem interrupção alguma. E agora, eu quero trazer, segundo o tabernáculo de Moisés, traçar um paralelo com a nossa adoração nos dias de hoje. Então, o tabernáculo de Moisés, como eu falei, primeiro ele tinha o átrio, ou o pátio, que era o lugar onde aconteciam os sacrifícios. Todos podiam entrar naquele lugar. Ali havia comunhão, as pessoas se viam, se falavam, e ninguém podia ir até o átrio sem levar um sacrifício. Precisava levar um sacrifício. E ali acontecia a entrega. Eu quero ler o texto de Romanos 12, 1, que fala sobre o sacrifício de hoje. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Ali no átrio, no tabernáculo de Moisés, eles levavam os animais para sacrifício. E hoje, quem é o sacrifício? Nós. O nosso coração, a nossa vida, tudo que temos, tudo que somos, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, foram criadas todas as coisas, glória seja dada a ele eternamente. O sacrifício agora é a nossa vida. E é por isso que quando você vem ao culto, e todos os dias na sua vida, você precisa perguntar ao Senhor, Senhor, o que eu não estou entregando a Ti? O que eu não estou fazendo e que não está o que eu estou fazendo e que não está te agradando? O que precisa mudar ainda no meu coração para que a minha adoração te agrade? Para que o relacionamento que eu preciso ter contigo seja mais profundo a cada dia?
E eu quero ler o texto de 1 João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Esse lugar do átrio era o lugar onde as pessoas levavam o sacrifício pelos seus pecados, para pedir perdão pelos seus pecados. Elas podiam pecar o tempo inteiro. E aí elas chegavam lá, entregavam o seu animal, o sacerdote fazia o sacrifício e pronto, os pecados estavam pagos. Aí era fácil, né? Mas quando Jesus vem e nós temos o livre acesso ao nosso Pai, agora a Bíblia diz isso, que nós só precisamos confessar os nossos pecados. Se confessarmos de coração, Ele é fiel e justo para nos perdoar. E o maligno não pode te trazer culpa mais do passado. Porque a partir do dia em que você aceitou Jesus, entregou a Ele o seu coração, entregou a Ele todos os pecados, todo o seu caminho que ficou para trás, agora você tem uma nova história, um novo tempo. E o outro lugar, o outro compartimento do tabernáculo, que era o lugar santo, só entrava no lugar santo o sacerdote. Mas hoje, todos nós somos sacerdotes e temos acesso direto ao Pai. Apocalipse 1:6. E nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai, a Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Todos nós somos sacerdotes. Nós podemos entrar no lugar santo, sim. Esse lugar é nosso, mas só depende de você. É um lugar de mais intimidade, é um lugar de entrega, é um lugar onde você entrega ali a tua adoração, entrega o teu clamor ao Senhor, a sua intercessão ao Senhor. Mas só entra neste lugar aqueles que passaram pelo sacrifício, aqueles que entregaram a sua vida ao Senhor. Então este nível já é um segundo nível da adoração que eu posso traçar nos dias de hoje. Porque temos adoração, somos adoradores, mas precisamos alcançar níveis maiores em Deus, para nos aprofundarmos nele, porque Ele é infinito, irmãos. E quanto mais você conhecer a Deus, entrar em níveis maiores da presença, mais Ele se revelará a você, e Ele se manifestará na tua vida também. E o último lugar, o último compartimento, o último nível do tabernáculo de Moisés, Santo dos Santos, aquele lugar especial, que só o sumo sacerdote, uma pessoa separada, podia entrar ali. E ele ainda carregava a culpa de todos, o pecado de todos. Se ele tivesse pecado na sua vida, ele morria. E os outros, está tudo bem, tudo beleza. Eu não preciso pagar o pecado de nada, quem vai pagar é o sumo sacerdote. Só que agora que nós estamos no novo tempo, na nova adoração, após Jesus ter vindo, morreu na cruz, o véu se rasgou, agora todos nós temos a responsabilidade de carregarmos os nossos pecados e entrarmos nesse nível mais profundo de adoração. O lugar do Santo dos Santos é onde estava a presença. E aonde está a presença na tua vida? Como está esse relacionamento com Deus na tua vida? Você tem entrado verdadeiramente no Santo dos Santos? Porque tem muitas pessoas que podem estar apenas no átrio, entregando o seu sacrifício, entregando a sua oferta, vindo ao culto, fazendo o que a religião manda, vamos dizer assim, mas não acessa o outro nível, o próximo nível, que é o nível do lugar santo. É o nível onde apenas sacerdotes podem entrar, pessoas especiais, mas esse nível está aí aberto para você. O nível de adoração, de intercessão mais profundo com Ele. O nível onde você já passou pelo sacrifício e você precisa se achegar mais ainda na presença dEle. E o último nível, que é o lugar do Santo dos Santos, aquele lugar especial, aonde o Senhor se revela a você, aonde algo novo vem sobre a tua vida, dons são derramados sobre você. O Senhor faz derramar coisas grandiosas sobre a tua vida, mas é um lugar de total pureza, um coração totalmente entregue ao Senhor. Mas para entrar nesse lugar do Santo dos Santos, precisamos nos esvaziar de nós mesmos para que Ele nos encha, irmãos. Porque quantas vezes estamos preocupados com aquilo que queremos? Nós vivemos às vezes uma adoração egoísta. Senhor, eu quero isso, eu quero comprar aquilo, eu preciso ganhar tanto porque o meu salário está pouco. Quando nós nos esquecemos do motivo que nos faz estar aqui nessa terra. O motivo que nos fez criação do Senhor.
motivo da adoração, porque é Ele, não é sobre nós, é sobre Ele, é sobre o que Ele quer de mim e de você. E você pode perguntar a Ele nessa manhã: Senhor, o que o Senhor quer de mim que eu não estou fazendo? Você pode entregar a Ele um sacrifício nessa manhã, mas é um sacrifício espiritual, pode até vir a ser físico também. Mas você pode perguntar: Senhor, qual o sacrifício que eu preciso te entregar? O que o Senhor tem me pedido e que eu não tenho feito? Para que eu me aprofunde mais ainda na Tua presença. Para que eu me aprofunde mais ainda na adoração. E te conhecer. E poder viver algo novo. Viver dons. Viver milagres grandiosos sobre a minha vida. Porque você tem acesso a esse lugar. Só depende de você. Porque o nosso Deus, Ele não tem filhos especiais. Os especiais são aqueles que entram lá no Santo dos Santos. E que buscam a presença dEle. E que querem estar com Ele o tempo inteiro. A diferença é essa. Todos somos filhos. Mas alguns só falam assim: ah, Jesus, obrigada por esse dia. Obrigada e tal. Aí vai viver a sua vida e se esquece que o Senhor está com Ele. Mas Ele quer muito mais, Ele quer o teu coração. É por isso que Davi é um homem tão falado. Era um homem segundo o coração de Deus. Porque apesar dos pecados que ele cometeu, dos erros que ele cometeu, o coração dele estava voltado para o Senhor. O coração dele era quebrantado diante da presença do Senhor. Ele reconhecia quando ele pecava. Então, irmãos, não é sobre atitudes, mas é sobre o que está dentro do nosso coração. Levantar as mãos, falar em línguas, ajoelhar, pular, gritar, correr, dá vontade da gente fazer e precisa fazer mesmo. Mas é algo que precisa começar aqui dentro primeiro. Que não seja só através dessas atitudes porque alguém está fazendo e você se empolgou e foi fazer. Mas primeiro precisa começar aqui dentro do nosso coração. Para que inunde, transborde tanto que você não consiga ficar parado, que você não consiga ficar de pé, que você caia de tanta glória, de tanta presença. Porque Ele quer começar dentro de mim, dentro de você. Mas para isso acontecer, irmãos, quantos processos nós temos que passar? Quantos processos eu e você temos que passar? E os processos existem. Todos nós passamos por eles. Fique tranquilo que não é só você que está passando por processo. Eu também passo. E os pastores passam, os líderes aqui da igreja passam. Todo mundo passa. E esses processos é que nos fazem nos achegar à presença dEle. É que nos fazem depender totalmente dEle. Às vezes Ele precisa tirar tudo da gente para a gente se voltar a Ele, como Ele fez com Jó. Espero que não precise acontecer. Que a gente se volte a Ele. Antes que Ele precisa tirar o que temos para nos aproximarmos da presença dEle. Então eu pergunto para você nessa noite. Como está o nível da tua adoração? Em que nível você está? No átrio, no lugar santo ou no santo dos santos? O Pai não procura adoração. Ele procura adoradores. Ele quer o teu coração. Ele quer o meu coração. Ele é atraído pelo nosso coração. E é o nosso coração que vai definir o nível da adoração em que nós estamos. O nível de intimidade em que nós vivemos com o Senhor. Quando estamos focados no lugar e na forma, nós perdemos a essência. Quantas vezes a gente está preocupado com a liturgia, com a forma que vai acontecer, porque tem que cantar desse jeito, porque tem que fazer desse jeito, mas às vezes a gente acaba perdendo a essência. Eu fui criada de uma forma em que falavam para mim, na adoração você tem que fazer isso, você tem que fazer isso aqui. E aí a gente vai sendo criado dentro da religiosidade, num formato de adoração, que não é isso que Deus quer. Ele quer muito mais, Ele quer fluir muito mais. Não espere mandar vocês baterem palmas para você bater palma e glorificar o Senhor. Não esperem pedir para você levantar as mãos em rendição ao Senhor. Faça isso você. Para isso acontecer, o teu coração precisa estar cheio dele primeiro. Não faça porque é repetição, porque alguém pediu. Faça porque Ele está te enchendo tanto que você está fazendo já antes de todo mundo fazer. Não tem hora para bater palma, não tem hora para levantar a mão, não tem hora para falar em línguas, não tem. Você vai falar, vai fazer a hora que o Espírito Santo te conduzir. Existe, claro, uma ordem, porque também o culto é racional, não pode ter bagunça, mas às vezes a gente fica preso ao formato.
e acaba perdendo a essência verdadeira da adoração nas nossas vidas. Então, a adoração envolve comunhão, conexão, intimidade, anseio, amor, sede pela presença dEle. Isso é adoração. Adorar é conhecer a Deus. Nós nos tornamos parecidos com aquilo que adoramos. O que você adora? Será que você adora a sua casa? Você adora o seu filho, que foi um milagre na sua vida, e agora você não pode fazer nada por causa do seu filho? O seu casamento, porque depois que você casou, agora o casamento é a sua adoração, é o seu altar. Você não pode fazer nada, porque você tem que cuidar do seu casamento. Você não pode fazer nada no reino, você não pode levar a palavra, você não pode ser usado dentro do reino de Deus, na igreja, porque agora você só pode arrumar a casa, cuidar de tudo. A Bíblia diz que existe tempo para todas as coisas. E a gente vai saber com sabedoria cuidar de todas as coisas. Tudo no seu devido tempo, com sabedoria. Mas não adorando coisas terrenas, porque na verdade tudo que você tem foi Deus que te deu, Deus que me deu. Se Ele quiser, Ele tira agora tudo que nós temos. E se Ele tirar, como Ele fez com Jó, será que eu e você vamos permanecer na presença? Será que realmente a presença, a adoração a Ele, a nosso Deus que nos criou, que nos formou, será a prioridade? Precisamos refletir sobre isso. Deus não precisa dessa adoração, como eu falei. Ele quer o nosso coração. Entregue apenas o teu coração a Ele. Os beneficiados na adoração somos nós. Quem é beneficiado na adoração não é Deus, sou eu. Por quê? Quando eu me aproximo dEle, eu tenho a presença dEle, eu tenho o amor dEle e as promessas dEle sobre a minha vida. As promessas de uma vida abundante, de uma vida de bênçãos. Teremos lutas, mas teremos bênçãos, teremos vitórias, porque Ele está conosco e promete permanecer conosco. A adoração é uma vida inteira de devoção. E por último eu digo para você, o nível do teu relacionamento com Deus definirá o nível da tua adoração. O nível do teu relacionamento, como está? É Ele que vai definir o nível da tua adoração. Então, eu vou pedir para você ficar de pé nessa hora. Nós vamos orar ao Senhor. Vou convidar o Ministério de Louvor, que nós vamos estar cantando uma música. E eu gostaria que você fechasse os seus olhos e falasse, perguntasse ao Senhor: Senhor, qual o sacrifício que o Senhor deseja de mim? O que depende ainda de mudança no meu coração? Porque não é sobre o seu esposo, sobre a sua esposa, sobre o seu filho mudar, sobre a sua filha mudar, sobre o teu casamento mudar. Não, é sobre você. Ah, mas fulano tinha que estar aqui ouvindo isso. Não, ele está falando comigo, está falando com você. Ele já falou comigo essa semana, está falando comigo agora, está falando com você. Esquece quem está do teu lado. Porque Ele está falando é com você. E Ele quer saber de você como está o nível da tua adoração. Feche seus olhos nessa hora e pergunte isso a Ele. Senhor, o que o Senhor quer de mim? Qual sacrifício o Senhor deseja da minha vida e que eu ainda não estou fazendo? Me mostre nessa hora. Os olhos nessa hora. E eu gostaria de convidar a você a fazer uma nova aliança de adoração com o nosso Deus. Feche os seus olhos, para você não ficar preocupado agora com quem está do teu lado direito, do teu lado esquerdo, na sua frente, atrás de você. É sobre você, é sobre mim, é sobre nós agora. Faça uma aliança de uma nova adoração com o Senhor. De sacrifícios, aonde você não está entregando verdadeiramente a Ele. Aonde Ele tem te pedido coisas, algo, situações em que você não tem verdadeiramente entregue. Então vem aqui neste altar, se ajoelhar e dizer: Senhor, eu faço uma nova aliança contigo. Porque eu nessa manhã também digo ao Senhor: Senhor, eu faço uma nova aliança contigo. Uma aliança de obediência, uma aliança de submissão. Então faça essa nova aliança com Cristo Jesus. Uma aliança de um sacrifício vivo a Ele. De algo que você ainda precisa entregar, o teu coração que ainda não é completo, porque nós estamos no nosso processo, nós estamos no nosso tempo de crescimento, de desenvolvimento. Então entregue isso a Ele nessa hora e diga: Senhor, eu quero, estou aqui. Eu faço uma nova aliança de adoração contigo.
Eu entrego tudo que é meu a Ti verdadeiramente. Eu entrego a Ti os meus bens materiais, os meus bens espirituais, as bênçãos que o Senhor já me deu. Entregue a Ele, porque Ele saberá o que fazer. E Ele vai te dar muito mais, infinitamente mais do que aquilo que você tem pedido, tem imaginado, tem sonhado. Creia nisso. Nós entregamos a Ti, Pai, os nossos corações nessa manhã. Cada coração contrito ao Senhor. Cada vida, Deus, que diz e decide nessa manhã: eu faço uma nova aliança de adoração. Eu quero entrar no nível mais profundo de adoração, de relacionamento contigo, Senhor. Eu entrego a Ti o meu coração, entrego a Ti tudo que eu tenho, entrego a Ti os meus desejos. Pai, entregamos neste altar os nossos desejos, entregamos neste altar as nossas vontades, para dizer: toma o Teu lugar. Toma o Teu lugar em nossas vidas. Domine as nossas vidas. Tome o controle, tome a direção das nossas vidas, Pai. Porque nós não sabemos o que é o melhor para nós. É o Senhor quem sabe. E queremos que o nosso coração venha arder e pular e saltar de alegria, mesmo nos momentos difíceis, mesmo em meio às tribulações. Queremos saltar de alegria pela Tua presença, porque essa é o que mais importa. Não podemos perder jamais, não podemos perder essa presença, porque ela é a resposta de tudo que precisamos, de tudo que temos. Obrigada, Jesus. Pai, toma cada vida aqui neste lugar, que saiamos daqui hoje declarando isso sobre as nossas vidas e olhando para o lugar de adoração em que precisamos estar a cada dia. Nos voltarmos para a essência da adoração, a essência de onde tudo começou, do que o Senhor verdadeiramente quer. E eu creio que veremos o sobrenatural do Senhor sobre as nossas vidas. Eu creio que viveremos experiências profundas contigo. Eu creio que viveremos algo sobrenatural dentro da nossa casa, dentro do nosso lar. Uma família salva, alcançada, liberta pelo Espírito Santo de Deus. Nós já podemos profetizar a salvação da nossa casa e dizemos que o nosso lar é Teu, Senhor. Tudo que temos é Teu, tudo que temos é consagrado a Ti, não pertence a nós. Então, nessa hora, é o Senhor quem vai dominar. A partir de hoje, a partir de agora, se o nosso coração estava querendo dominar, nós dizemos: não queremos mais esse domínio é Teu, Senhor. Nos encha da Tua presença, nos esvazie, nos acorde quando estivermos no meio do egoísmo, quando estivermos no meio dos pecados que só nos afastam da Tua presença. Purifique os nossos lábios, como Isaías falou: purifique os nossos lábios. Purifica os nossos lábios, para que sejamos purificados, Pai. Coração purificado, mente purificada. Uma igreja como o Senhor deseja. Uma igreja para revelar o Teu amor. Uma igreja para revelar o Teu nome, através da comunhão, através da alegria, através da celebração, através da unidade. Que seja quebrado todo jugo sobre a Tua igreja, sobre as nossas vidas. Declaramos unidade contigo e com o povo de Deus. Unidade vertical, unidade horizontal é o que queremos. A comunhão perfeita. Pai, nos coloque neste lugar a cada dia. Nos abençoe, guarde-nos. Dê uma tarde abençoada, uma tarde de renovo, uma tarde de restauração, de reflexão. Vá falando conosco, vá manifestando o Teu poder, vai agindo no meio do Teu povo, para que possamos ouvir testemunhos do Teu agir, do Teu nome sendo glorificado no nosso meio a cada dia. Em nome de Jesus, entregamos a Ti. Em nome de Jesus, você pode aplaudir ao Senhor, diga glória a Deus.